Com a queda do Muro de Berlim no ano de 1989 e com o fim da União Soviética encerrando a Guerra Fria, os Estados Unidos se firmaram de vez como a maior potência militar e econômica do mundo. O fato do nazismo ser derrotado na Segunda Guerra Mundial e o comunismo ser desfigurado no início dos anos 90, o país norte-americano parecia não ter nenhum inimigo por perto que pudesse ocasionar uma certa preocupação. Mas com as várias intervenções em questões diplomáticas e militares no mundo, e também a presença das tropas norte-americanas no Oriente Médio, resultou no surgimento de um novo e feroz inimigo conhecido como fundamentalismo islâmico. No último dia 15 de agosto, o grupo terrorista islâmico chamado Talibã retomou o poder sobre várias cidades do Afeganistão, incluindo Cabul, a principal e maior cidade do país. Os terroristas já haviam obtido controle na região no ano de 1996, mas devido a uma suposta ligação com outro grupo terrorista chamado Al-Qaeda, que você conhece muito bem, liderado por Osama Bin Laden, o autor do atentado em Nova York no dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos realizaram vários ataques ao Afeganistão com o objetivo de desmantelar a Al-Qaeda e expulsar o Talibã do poder naquele mesmo ano. Mas você deve estar se perguntando o porquê e como o grupo terrorista conseguiu, após 20 anos, retomar o poder de várias cidades do Afeganistão. Desde 2001, os Estados Unidos mantiveram as suas tropas militares no país, o que impediu os terroristas de assumir o controle. Mas no ano passado, o ex-presidente norte-americano Donald Trump fez um acordo com os líderes do Talibã para retirar as tropas militares dos Estados Unidos que estavam no Afeganistão. Joe Biden seguiu o plano do antecessor e começou a retirar os militares do país após 2 décadas, o que culminou com a retomada do poder do grupo terrorista. Mas é importante que você saiba que existem 2 tipos de fundamentalistas, que por muitas vezes são colocados em paralelo, principalmente por serem tanto um quanto o outro de natureza religiosa. O primeiro é o fundamentalismo islâmico, dentre as quais podemos citar o próprio Talibã, grupo terrorista que interpreta de forma radical algumas leis islâmicas como a Sharia. Só para se ter uma ideia, quando os terroristas estiveram no poder do Afeganistão entre 96 e 2001, eram aplicadas execuções em praças públicas, apedrejamentos, amputações e punições em vários tipos de torturas. Já o segundo é o fundamentalismo protestante cristão, que tem suas origens no século XIX nos Estados Unidos, onde um grupo de evangélicos batistas foram chamados de fundamentalistas por escreverem uma série de 12 volumes, com artigos escritos por conservadores que defendiam os pontos fundamentais do cristianismo, onde atacavam a nova teologia liberal, o modernismo, a teoria da evolução e a descrença na literalidade do Gênesis e a incredulidade das origens da Bíblia, dentre as quais foram publicadas 3 milhões de cópias e espalhadas por todos os Estados Unidos. No discurso histórico no Congresso norte-americano em 2015, o Papa Francisco pediu vigilância contra qualquer tipo de fundamentalismo. Em um outro site de notícias, ele também afirmou que o fundamentalismo é uma doença de todas as religiões. A escritora liberal e historiadora das religiões chamada Karen Armstrong também fez algumas declarações a respeito dos fundamentalistas. Veja o que ela escreveu em um de seus artigos sobre o assunto. Os fundamentalistas são aqueles sujeitos que não hesitam em fuzilar devotos no interior de uma mesquita, matar médicos e enfermeiros que trabalham em clínicas de aborto, assassinar seus presidentes e até mesmo derrubar governos fortes. Democracia, pluralismo, tolerância religiosa, paz internacional, liberdade de expressão, separação entre igreja e Estado, nada disso lhes interessa. Os fundamentalistas são cristãos que rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida e afirmam que o livro de Gênesis é cientificamente exato em todos os seus detalhes. Um outro adepto à teologia liberal que se opõe à literalidade do Gênesis e da historicidade do relato bíblico, chamado George Marsden, segue a mesma linha de Armstrong ao dizer que as modernas visões de que a segunda vinda de Cristo será literal e antecederá o milênio têm florescido muito nos Estados Unidos desde o século XIX e que têm frequentemente sido baseadas na exata interpretação dos números nas profecias bíblicas.
o que é uma característica da interpretação profética adventista. Sendo mais específico, Masden afirma que os adventistas do sétimo dia estão entre os fundamentalistas, os quais tratam os números proféticos de maneira exata e científica, chegando a determinar o tempo histórico de certos acontecimentos com base nas visões proféticas. Não sei se você percebeu, mas está havendo uma tentativa de generalizar o fundamentalismo cristão com o fundamentalismo islâmico, em colocar ambos os grupos dentro de um mesmo escopo, sendo que o primeiro trava uma guerra sociopolítica com o Ocidente moderno e o segundo trava uma batalha ideológica contra os valores e princípios modernos. E no contexto profético escatológico que nos aguarda, onde será promulgado o decreto dominical, aqueles que creem na literalidade da Bíblia, na literalidade do Gênesis, na criação do mundo em 6 dias, no descanso do sábado como memorial da criação, na segunda vinda literal de Cristo e no cumprimento profético literal das profecias, serão declarados como fundamentalistas. Ellen White afirma no livro Grande Conflito, na página 592, que os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como se estivessem comprometendo as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Será declarado que suas objeções são teimosia, obstinação e desprezo às autoridades. Serão acusados de deslealdade ao governo. Os pastores que negam a obrigatoriedade da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis como estabelecidas por Deus. Nas assembleias legislativas e nos tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Suas palavras serão distorcidas e suas intenções serão interpretadas da pior forma possível. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ajude o nosso ministério compartilhando nossos vídeos nas redes sociais. E muito obrigado por nos assistir até aqui. E que Deus abençoe a